Cara, tem muita gente que fala que não se faz negócio com amigos, que não se deveria fazer sociedades com amigos. E pra mim, como tudo, não existe certo ou errado. Se as coisas são bem claras, eu acho, e existe uma transparência, assim, é um dos melhores caminhos, porque já existe confiança. A confiança, talvez isso é muito importante pensar. Cara, ela é muito mais importante do que qualquer outra qualificação técnica. E não sei se tu lembra, mas lá no início eu te levei um exemplo que um professor meu da faculdade falou, que às vezes o que quebrava um negócio ou o que afetava um negócio em família, em sociedade, amigo, enfim, nem sempre eram as pessoas diretamente, mas sim os terceiros. E graças a Deus não é a nossa realidade, mas também passa por aquele combinado que a gente fez lá no início, né? Que a sociedade, ela é composta por nós dois. O que a gente conversa, a relação que a gente tem, ela é nossa, ela é única, ela não pode ser afetada por eventuais comentários. Bom, galera, nós somos amigos desde a sexta série. Então, a nossa história começa antes do Quero Café. Cara, tem muita gente que fala que não se faz negócio com amigos, né? Que não se deveria fazer sociedades com amigos, que não... E para mim, como tudo, não existe certo ou errado, né? Pode ser que talvez algum amigo, enfim, é arriscado fazer um negócio com amigo, afinal, às vezes o negócio pode não dar certo e isso pode afetar uma sociedade. Mas eu acho que a gente pode trocar um pouco assim do que é essa nossa jornada de sermos amigos pré o Quero Café. A gente montou o Quero Café, nós tínhamos os dois na época 24, né? Acho que era. E a gente é colega desde a sexta série. Sexta série, acho que na sexta série a gente tem quantos anos aí? Não sei. 13? Uns 11, 12 anos, 12, talvez. É. Então... Eu sou o sócio ruim das contas, assim, eu não consigo fazer na cabeça tão rápido assim, mas... Ó, até entrou uma imagem aí, galera. Isso aí é gente com... A troca é essa. Isso aí é no segundo ano né? do ensino médio. Então, no segundo ano, sei lá, a gente tava com uns 15, 16 anos. Então, a gente se conhece um pouco antes dessa jornada aí. Mas eu acho que é isso, né? A gente tava até numa pauta esses dias, né? Sobre um conhecido que estava contando a história que ele ia fazer uma sociedade com um amigo e voltou atrás porque eles tinham medo de acabar com a amizade, né? No nosso caso, assim, eu não me arrependo em nada, assim, eu sou um que toda vez que alguém vem com esse argumento, seja de família, seja de amigo, porque a gente é amigo, irmão, né? É praticamente a mesma coisa, é praticamente família, né? É família, na verdade. E se as coisas são bem claras, eu acho, e existe uma transparência, assim, pô, é um dos melhores caminhos, porque já existe confiança. Exato. E numa sociedade, no fim das contas, pô, o mais difícil muitas vezes é essa barreira da confiança. E quando tu passa ela, cara, te dá liberdade para tu focar no negócio, que é o que mais importa. Se né? tu não vai queimar energia ruminando algum pensamento e pensando porque não, cara, a confiança, talvez isso é muito importante pensar. Cara, ela é muito mais importante do que qualquer outra qualificação técnica. Exatamente. Né? Então, realmente é um pré-requisito muito importante. E uma coisa que eu acho que é legal, cara, é a gente abrir aqui, né? Bom, nós dois somos casados, as nossas excelentíssimas, hoje esposas, na época namoradas, são as mesmas, né? É a Bi e é a Gé. A Bi é minha, a Gé é dele. Né? Exato. E não sei se tu lembra, mas lá no início, antes da gente de fato abrir a sociedade, começar o Quero Café, quando ainda era essa ideia que a gente conversava, eu te levei um exemplo que um professor meu da faculdade falou, que às vezes o que quebrava um negócio ou o que afetava um negócio em família e sociedade, amigo, enfim, nem sempre eram as pessoas diretamente, mas sim os terceiros, não os cônjuges, não né? Os sócios, e sim os externos, assim. Né? Exatamente, né? E graças a Deus não é a nossa realidade, sim. Mas também passa por aquele combinado que a gente fez lá no início, né? Que, cara, a sociedade, ela é composta por nós dois. Uhum. Então, o que a gente conversa, a relação que a gente tem, ela é nossa, ela é única. Ela não pode ser afetada
por eventuais comentários que, graças a Deus, a gente não teve. Foi um alinhamento, inclusive, que a gente fez com as nossas... cada um cuidou disso e a gente virou uma grande família, né? Porque as nossas mulheres também já eram amigas, né? Mas aquilo de saber... cara, é eu e tu, o que a gente conversar, somos nós dois, né? E tá aí até entrando agora uma foto da família toda junta, né? E eu acho que isso, às vezes, o combinado não sai caro e esse alinhamento de expectativa. Onde é que eu quero chegar? Vou tentar traduzir aqui o exemplo que o professor deu na época, né? Por exemplo, eu e tu somos sócios e a gente começa essa jornada, meio ano, 8 meses, e nós dois estamos trabalhando. Muitas vezes acontece que quem a gente ama, cara, quer nos ver na zona de conforto. Exato. Então a pessoa começa a ficar com pena, né, da gente trabalhando muitas horas, da gente às vezes se ausentando de casa, e a pessoa às vezes vai começar a comparar, o ser humano inevitavelmente compara, e daqui a pouco a pessoa, sem todo o contexto e sem saber o que existe na nossa troca, vai olhar, tá, mas por que sempre tu fica nas terças de noite, né? Por que tu sempre chega à tarde? Vai começar a fazer algumas perguntas que talvez em algum dia... que, cara, pode ter acontecido um conflito nosso durante o dia, que é normal, que vai acontecer, que é necessário. E, cara, né, a gente tá daqui a pouco um pouquinho chateado, e aí vem aquele comentário, se a cabeça não tá blindada, aí a gente pode começar a estar ruminando alguma coisa, a gente pode começar a criar um monstrinho que, se não ocorreu essa conversa prévia, ele pode crescer, ele pode afetar o negócio, né? E eu lembro do professor também falando assim, pô, daí daqui a pouco um troca de carro. Bah, mas ele tá ganhando mais do que tu, que ele trocou de carro, por que a gente não trocou de carro? A gente não aconteceu isso, exato, né? Mas isso muito acontece. Sim. E é um assunto que não é falado, que as pessoas têm medo de falar sobre isso, né? E a gente fez esse alinhamento antes. Cedo, né? E acho que também é importante, assim, né? Bah, depois acho que a gente segue e fala sobre sociedade, que a gente é apaixonado. Tem gente que tem pavor de sociedade, né? Nós dois, falo por mim e falo por ele também, a gente é apaixonado por sócio, tanto que a gente fala que às vezes a gente nem lembra qual é o número atual de sócios que a gente tem, né? Mas de escolher isso também, de formar a sociedade com pessoas que te complementam, assim, também, né? E no caso, assim, a gente pensava muito parecido, desde sempre pensamos muito parecido, né? Temos uma cultura muito próxima, muito parecida também, então tudo isso facilita, né? Mas o complementar também ajuda pra caramba, né? E acho que uma coisa que foi determinante, assim, pra gente, porque a gente não é os mesmos caras, os mesmos profissionais lá de 2015. A gente foi atualizando, a gente foi se atualizando, a gente foi buscando conhecimento e se transformando, né? Hoje a gente pode falar isso. Há 10 anos atrás, embora a gente tenha tido essas conversas assim de alinhamento desde cedo, eu lembro muito bem da primeira, talvez eu nunca nem te falei isso, porque não veio assim ao caso, assim, mas eu lembro exatamente da primeira vez que a gente rolou assim uma... Nem sei se dá para chamar de discussão, assim, mas que rolou um negócio assim, opa, que negócio, foi em Garibaldi, cara, por um negócio de pão de queijo na estufa, cara, que né, tu falou um negócio, eu falei, como assim, né, que negócio, ele falou alguma coisa, cara, e aquilo ali ficou e foi, é verdade, eu não posso ser mais aquele cara ali, eu tenho que evoluir, porque senão, de alguma forma, porque eu poderia muito bem naquele momento, não, peraí, falou isso, mas eu não concordo, e aí eu começo já a desvirtuar todo o resto, né? Mas não, aquilo foi ficando na cabeça e foi me fazendo também evoluir e pensar, opa, eu preciso melhorar. Porque eu considero muito o que aquele cara fala ali pra mim. Então, se ele tá de alguma forma trazendo alguma coisa, talvez tenha um porquê, né? E aí vai tentando, vai trabalhando, vai indo atrás. E eu acho que dá pra pegar dois ganchos. Uma que eu quero contar, que ontem de noite eu tava refletindo com a Jé em casa sobre uma coisa de ti, né? Eu quero falar logo aqui. Mas sobre esse exemplo de Garibaldi, pô, do pão de queijo. Quantas vezes eu e tu já... é importante todo mundo saber. A gente já sentou muitas vezes, lavou roupa suja, chorou que nem umas crianças, teve momentos de discussão, de conflito e tal... que é necessário, é super importante conflitar a ideia, né? Sem faltar com respeito, enfim, claro, né? Mas todas as vezes, e isso a gente já, nas nossas sessões de terapia aí, a gente já falou, todas as vezes que a gente, cara, ficou chateado um com o outro, discutiu, cara, sempre foi por um exemplo como esse. O pão de queijo, exato, ou a xícara que tinha que ser virada assim, ou assado...
Mas isso que eu vou falar é legal, é curioso, mas nunca foi por grandes decisões. Exatamente. Todas as grandes decisões, nós dois temos autonomia, eu boto a mão no fogo para tudo que tomar de decisão. Assim como é vice-versa, quando é uma decisão pesada, densa, que, cara, envolve uma questão societária, que envolve um problema de grande impacto, muito mais do que o pão de queijo ali. Exato. Nunca teve discussão e desalinhamento nesse sentido, né? Exato. E aí isso foi uma pauta que em algum momento a gente falou, cara, por que às vezes a gente tá discutindo sobre coisas pequenas, cara, ali era a gente não controlando o nosso ego. Era a gente meio que entrando, não, mas eu quero assim, eu quero assado, e hoje a gente tenta aí, até acho que do outro jeito é melhor, mas tenta aí, e se der certo, tudo certo. Isso são evoluções nossas, né? Como tu falou, hoje são 10 anos, e talvez para uma sociedade se manter viva, se manter funcionando e não estragar uma amizade, cara, inevitavelmente tem que passar por desenvolvimento pessoal, por desenvolvimento de cada uma das pessoas, cara, igual um casamento, né? Na verdade, eu não tenho como cravar isso, mas eu acho, pelo menos da nossa relação de sociedade, a gente tem vários sócios, às vezes, que a gente não tem tanta relação. Sim. Mas a gente tem muita relação. Pô, tá louco? E durante muitas fases da vida, cara, a gente tem mais relação de sociedade do que com o cônjuge, com a nossa pessoa. A gente tá mais tempo junto. Então, por isso que os valores e princípios e a confiança tem que fechar. Eu acho que isso é um bônus que fazer negócio com um amigo pode dar. Exatamente. E até nessa tu tava falando me perdi agora na meada, assim, mas o importante também de tudo isso, e acho que isso também é uma forma que nos ajudou sempre a dar tão certo, porque mesmo nos momentos que dava um arranca-rabo, assim, esse do pão de queijo, por exemplo, inúmeras vezes desses, a gente tinha, claro, não, peraí, mas estamos falando do pão de queijo é do trabalho, e o do trabalho é normal, precisa ter, a gente não vai concordar em tudo, assim, né? E muitas vezes, na hora ficava uma situação chata, mas de noite, muitas vezes, a gente tava marcando janta junto, né? Sim. Reunindo as namoradas, saindo para jantar em algum restaurante, e a gente conseguia ir para lá. Naquele mesmo dia, rolou um atrito, e no mesmo dia a gente conseguia estar lá vivendo como amigos, e falava de trabalho de novo, e aí a coisa... Isso. Porque a gente sempre soube, acho que, separar muito bem. E mesmo que no outro dia a gente voltasse para o ambiente de trabalho e aquele ranço voltava. Exato. Porque daí a gente estava no ambiente de trabalho e a gente tinha que voltar naquele assunto, tinha que resolver aquele assunto. Que às vezes se estendia, hoje não se estende mais, mas se estendia, cara, por semanas, enfim, aquelas conversas difíceis que não se tem e que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, ensinando as pessoas, na verdade, né? A ter essas conversas cada dia mais cedo. A gente foi ensinando e as pessoas a fazer isso porque nós também fomos vendo isso. Que, cara, uma conversa difícil, empurrada para frente, ela fica muito mais difícil, ela precisa acontecer em algum momento. Mas isso é verdade também, né? Mesmo quando eu conheço esses casos chatos, assim, delicados, a gente conseguia desligar. Isso é muito importante. Eu acho que se quer fazer negócio com um amigo, beleza. Igual hoje quando chega um casal que quer ser franqueado nosso, cara, não tem problema, né? Serem sócios, mas saibam que se as coisas não derem certo, né? Ou vocês vão fazer o negócio inteiro não dar certo, ou o relacionamento. Então, em algum momento, entender que tem que ter a maturidade para entender, cara, não tá fazendo sentido a gente seguir junto, principalmente quando é um casal aí que vem buscar a ser sócio. E eu acho que o que valida a nossa história, assim, digamos, é a gente permear. É legal de lembrar disso, né? De lembrar os dois guris lá do colégio, quanto a gente era amigo, de quanto as nossas mães, de quanto a gente tem carinho de família, assim, quase uma relação de irmão mesmo, né? Eu não tenho irmão, né? Então, de fato, é o irmão que eu não tive, né? E o que atesta que a gente não está aqui contando só essa história, mas a gente vive junto como amigo e como família. Né? A gente aprendeu a misturar as nossas vidas, né? Então, a gente tem brincadeiras, a gente tem desafios, né? Na vida pessoal, juntos, assim. Então, cara, isso é muito legal. Eu acho que, tudo bem, pode ser que uma sociedade que não deu certo, ou um negócio que não deu certo, ele estraga uma amizade. É um risco, claro que sim. É verdade. Mas, putz, a gente tem que ser grato as coisas estarem dando certo e a gente está conseguindo cultivar essa amizade de família, a gente misturar tudo isso, porque isso é um outro tema que é gostoso demais, que a gente é muito perguntado pelas pessoas, né? E que
talvez muitas pessoas no meio dessa jornada sejam os caras que nós estávamos quase sendo ali em 2019, 2020, né? De estar numa exaustão de trabalho. Na época a gente estava com 4 anos de Quero Café. Pô, 4 anos, galera. Às vezes a gente cansa em meio ano, em 1 ano, dos desafios iniciais de um negócio. E a gente, né? Eu acho que no podcast aqui eu nunca falei sobre isso e eu faço questão de um dia contar no detalhe isso, né? De alguém, talvez trazer alguém para me entrevistar e eu falar no detalhe sobre isso. Tu inúmeras vezes já ouviu essa história. E ontem de noite, sentado conversando com a Gé, eu tava falando sobre... A gente falando sobre os nossos perfis complementares, né? E sobre saber trabalhar com o ego, né? Que é o ego que faz alguma coisa não dar certo, né? Um empreendedor, às vezes, achar que sabe tudo, perder a humildade. Ou, às vezes, um empreendedor que tem uma sociedade e não sabe lidar com o ego e fica esse negócio de, não, a ideia tem que ser minha, eu tenho que sempre ganhar uma discussão, enfim. No fim do dia, um casamento também é isso, né? Não é sempre que a gente tem que... Quem tá ali pro competir não vai dar certo as coisas, né? E eu ainda falei assim, eu disse, tem uma característica muito legal em ti, né? No Felipe, falei pra ela, que, cara, tu sempre para, quando eu tô falando alguma coisa, seja da minha crise de ansiedade ou de algum conhecimento que eu busquei ao longo dos anos, né? Tipo, sempre fui um pouco mais de buscar, né, fazer curso, algum conteúdo e tu é aberto a aprender isso, porque sempre que eu paro para falar, tu tá muito atento, prestando atenção. Então, quando a gente tá, cara, em alguma das inúmeras conversas da nossa vida, né, de trabalho, conversando com algum franqueado, com algum sócio, aquelas nossas conversas de 3 horas, né? A gente sempre tá prestando muita atenção no que o outro fala, né? Então, a gente tá... E isso é legal, sabe? Quando a gente não tem paciência para ouvir a outra pessoa falando... quando a gente torce para não estar junto, né, cara, não é legal. Tem alguma coisa errada ali, tem alguma coisa não. Então, só queria dizer isso, que é legal e isso para mim passa uma grande mensagem, assim, quando a gente está conversando sobre algum conteúdo, tu parar e prestar atenção e isso virar um aprendizado mútuo, virar um aprendizado em comum, né? A gente fala muito, né, quando um fala, não é só quem tá escutando que aprende, né? Acho que isso a gente serviu. Eu sempre fui o cara que fugia disso, né? Tô me forçando agora, né, a buscar mais conteúdo também, né? Mas eu sou um cara que aprendeu muito contigo. Pô, eu sou formado em Direito, cara. Em Direito só se sabe fazer uma conta, né? O valor da causa é 10, os honorários é 20%, 30% sobre aquilo. Então, né? E eu sempre brinco, cara, tu foi o meu professor de faculdade de administração, em MBA, em sei lá o quê. Tudo que eu aprendi muito na jornada contigo, né?